Filha depõe contra a mãe ao descobrir o segredo sombrio dela, mas a avó dela diz baixinho para ela: o que ela fez foi necessário, para o bem de todos. A poeira subia num feixe de luz solitário que entrava pela fresta do sótão, dançando sobre a capa de couro escura do diário. Minhas mãos tremiam um pouco. Eu não deveria estar ali. Aquele sótão era o santuário da minha mãe, o lugar onde ela guardava as memórias do meu pai e, pelo visto, seus próprios segredos. Meu nome é Theodora. Tenho 19 anos. Moro com minha mãe, Jennifer, numa casa grande e silenciosa que parece ecoar a solidão dela. Meu pai se foi quando eu era muito nova e mamãe se fechou. Ela é uma mulher rica, bonita, que todos admiram de longe, mas ninguém realmente conhece. Ela é uma viúva, e a solidão parece ser a única companhia que ela aceita. Eu sempre senti isso. Sempre soube que havia algo mais por trás dos seus sorrisos educados e da sua postura perfeita. Havia uma tristeza em seus olhos que nem toda a riqueza do mundo conseguia disfarçar. E havia uma porta trancada, a do sótão, para onde ela subia às vezes e de onde sempre descia com os olhos vermelhos. Hoje, a porta estava entreaberta. Um descuido raro. A curiosidade foi mais forte do que eu. E ali estava eu, sentada no chão empoeirado com o diário dela no colo. Eu só queria entender minha mãe. Talvez entender por que ela era tão distante, porque nossa casa era tão fria. Abri na primeira página. A caligrafia dela era elegante, mas firme. Ele se foi. E me deixou com essa bagunça. Me deixou com a dor e com a dívida. Eu franzi a testa. Dívida? Nós éramos ricas. Minha mãe administrava tudo com mão de ferro. Continuei folheando, passando por páginas e páginas de dor e luto. Mas então o tom mudou. Anos se passaram no diário. A dor deu lugar a uma espécie de raiva fria, calculada. E então um nome apareceu. O nome de um homem que eu nunca tinha ouvido falar. Ele era descrito como seu sócio. Li sobre reuniões, sobre planos, sobre números. Eu não entendia muito de negócios, mas entendia o tom da escrita. Não era amigável. Era estratégico. Ele é arrogante. Acha que pode me subestimar, assim como subestimou o pai de Theodora. Ele não sabe do que sou capaz. Ele não sabe o que eu perdi. Meu coração começou a bater mais rápido. O que meu pai tinha a ver com isso? Passei mais páginas. E então encontrei uma descrição detalhada de um plano. Falava sobre confiança, sobre papéis, sobre letras miúdas e assinaturas. Falava em transferir fundos, em dissolver participações. E no fundo do baú onde achei o diário, encontrei as papeladas importantes. Cópias de contratos, documentos com assinaturas. Eram termos legais que eu mal compreendia, mas o resultado estava claro numa anotação de rodapé no diário, datada de alguns anos atrás. Está feito. Ele assinou tudo. Não tem mais nada. A justiça foi feita. Um arrepio percorreu minha espinha. Justiça? Que tipo de justiça era aquela? Folheei até a última página escrita. Hoje eu vi o filho dele. O garoto me olhou com tanto ódio. Ele se parece com o pai, mas ele não sabe de nada. Ninguém sabe. E é melhor assim. Eu fechei o diário devagar. O silêncio do sótão parecia me sufocar. Minha mãe silenciosa, elegante e triste, tinha feito algo. Algo que ela chamava de justiça, mas que, pela descrição, parecia cruel. Desci as escadas devagar. A casa parecia maior e mais vazia do que nunca. Minha mãe estava na sala de estar, lendo um livro, uma xícara de chá ao seu lado. Tão calma. Tão composta, mãe? Chamei. Ela ergueu os olhos, o sorriso educado de sempre no rosto. Sim, querida. Eu olhei para ela, a mulher que eu amava, mas que de repente parecia uma completa estranha. Como eu poderia perguntar? Você conheceu bem o papai? O sorriso dela vacilou por um segundo. Claro que sim, Theodora. Por que a pergunta? Vocês tinham sócios? Amigos de negócios? A frieza voltou aos olhos dela. Isso foi há muito tempo. Não são coisas para você se preocupar. Ela voltou a ler, encerrando o assunto. Mas eu não conseguia parar de pensar. O garoto me olhou com tanto ódio. Eu precisava saber quem era aquele garoto. Eu sempre suspeitei que minha mãe escondia um grande segredo. Eu só não fazia ideia de que era algo tão grave. Naquele momento, sentada no sótão, com um cheiro de poeira e papel velho, eu senti que minha vida, a vida que eu conhecia, estava prestes a desmoronar. Eu tinha lido o segredo sombrio dela, e agora, eu não sabia o que fazer com ele. Os dias que se seguiram à minha descoberta no sótão foram um tormento. Cada vez que eu olhava para minha mãe, Jennifer, eu via uma criminosa. Cada refeição naquela mesa de jantar luxuosa parecia ter gosto de cinza.
A casa, antes apenas silenciosa, agora parecia opressiva, construída sobre a desgraça de alguém. Eu precisava encontrar o garoto que ela mencionou no diário. O nome do sócio estava nos documentos, Arthur. Com o nome dele e um pouco de pesquisa na internet, não foi difícil encontrar seu filho, Nathanael. Ele não era da nossa esfera social. Não mais. Encontrei o perfil dele numa rede social simples. Ele trabalhava numa oficina mecânica na parte mais antiga da cidade. A foto dele mostrava um rapaz com olhos cansados, muito mais velhos do que os seus 20 e poucos anos. Mandei uma mensagem. Disse que era Theodora, filha de Jennifer, e que precisava desesperadamente falar com ele sobre o pai dele. Ele respondeu quase imediatamente. Onde? Marcamos num café simples, longe dos bairros ricos que eu frequentava. Quando entrei, ele já estava lá, sentado numa mesa no canto. Ele me olhou de cima a baixo e eu vi o ódio que minha mãe descreveu no diário. Era um ódio frio, misturado com uma tristeza profunda. Então você é a princesa, ele disse sem nem me cumprimentar. A voz dele era áspera. Veio ver o que sobrou da família que sua mãe destruiu? Eu me encolhi. Eu não sabia, eu juro. Eu encontrei uns papéis, uns diários. Eu precisava saber a verdade. Nathanael riu, um som seco, sem humor. A verdade? Você quer a verdade? Ele se inclinou sobre a mesa e a intensidade em seus olhos me fez querer recuar. A verdade é que eu moro num quarto alugado nos fundos de uma oficina. A verdade é que meu pai morreu de desgosto, sem um tostão no bolso, porque sua mãe roubou tudo dele. Eu prendi a respiração. Roubou? Sim, roubou. Ele cuspiu a palavra. Meu pai e o seu pai eram sócios. Grandes amigos. Quando seu pai se foi, minha mãe tinha acabado de falecer também. Meu pai estava arrasado. E quem apareceu para consolar ele? Sua mãe, Jennifer. Ele contou a história. Contou como minha mãe se tornou a confidente do pai dele. Como ela se ofereceu para ajudar a organizar as finanças, dizendo que queria proteger o futuro da empresa, o futuro de nós dois, os filhos. Meu pai confiava nela. Nathanael disse, a voz embargada pela raiva. Ela era a viúva do melhor amigo dele. Por que ele desconfiaria? Ela trazia pilhas de papéis para ele assinar. É só burocracia, Arthur, ela dizia, para proteger o patrimônio das crianças. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Ele assinou. Assinou a falência dele. Assinou a transferência de todas as ações, de todas as propriedades. Ela o deixou sem nada. Quando ele percebeu, era tarde demais. Ela tinha limpado tudo. Ela nos deixou na miséria. Eu sentia as lágrimas queimando meus olhos. As palavras dele batiam perfeitamente com o que eu li. Ele assinou tudo. Não tem mais nada. A justiça foi feita. Eu tive que largar a faculdade. Ele continuou a voz baixa. Vi meu pai definhar, um homem orgulhoso, reduzido a pedir dinheiro emprestado para comprar comida. E tudo isso para quê? Para você. Ele apontou o dedo para mim. Viver como uma rainha. Eu não consegui dizer nada. Eu paguei o café e saí de lá correndo, o som das acusações dele ecoando na minha cabeça. Cheguei em casa tremendo de raiva e vergonha. Minha mãe estava no jardim cuidando das suas rosas. Mãe, gritei. Ela se virou surpresa com meu tom. Eu falei com Nathanael, disparei. Eu sei o que você fez. Eu li os diários. Eu vi os papéis. Como você pôde? O rosto de Jennifer ficou branco como o papel. Ela largou a tesoura de jardinagem, que caiu no chão com um baque surdo. Você não sabe do que está falando, Theodora. Eu sei que você arruinou um homem, que você destruiu uma família. Nós vivemos do dinheiro roubado dele. Como você dorme à noite? Os olhos dela, que eu sempre vi como tristes, agora pareciam duros como aço. Eu fiz o que era preciso. Preciso? Eu gritei incrédula. Preciso para quê? Para ter essa casa? Para ter carros de luxo? O pai dele morreu, mãe. Morreu na miséria. Você é uma criança, ela disse friamente. Você não entende as coisas da vida adulta. Você não entende o que seu pai passou. Eu entendo o que eu li, e o que eu ouvi, e é nojento. E cuspi as palavras. Naquela noite eu tomei minha decisão. Nathanael me disse que havia um processo correndo, mas que estava parado por falta de provas. O depoimento do pai dele já não valia, e ele não tinha documentos. Mas eu tinha. Eu tinha visto os diários e as cópias dos contratos no sótão. Liguei para Nathanael. Eu vou depor contra ela. E foi assim que eu parei aqui. O tribunal estava silencioso. Eu podia sentir os olhos de Nathanael, sentado na primeira fila da plateia, queimando em minhas costas, e eu podia ver minha mãe,
sentada na mesa da defesa. Ela não parecia uma mulher de negócios fria agora. Parecia pequena, frágil, arrasada. O promotor se aproximou. Senhorita Theodora, você pode nos dizer o que encontrou no sótão da sua casa? Eu olhei para minha mãe. O olhar dela implorava, mas eu desviei o rosto. Lembrei-me de Natanael, da sua dor, do seu pai. Minha mãe tinha que pagar pelo que fez. Sim, respondi com a voz firme. Eu encontrei os diários da minha mãe, e neles ela confessava tudo. O martelo do juiz bateu, declarando o recesso, e o som ecoou na minha cabeça como um tiro. Eu desci do banco das testemunhas, sentindo as pernas fracas. Eu tinha realmente feito aquilo. Vi Natanael na primeira fila me dar um leve aceno de cabeça, um olhar de nós conseguimos. Senti um nó no estômago. Eu tinha ajudado aquele homem, mas tinha acabado de destruir minha mãe. Jennifer estava sentada, imóvel, olhando para o nada. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. A advogada dela colocou a mão em seu ombro, mas ela não reagiu. Eu me virei e caminhei para o corredor lotado do tribunal, sem saber para onde ir. Eu não podia falar com a minha mãe, e de repente eu não queria falar com Natanael. Theodora, eu me virei. Parada ali, impecável em um tailleur bege, estava minha avó, Beatriz. Minha avó é uma força da natureza, uma mulher sensacional, que sempre parecia saber de tudo antes de todo mundo. Eu não a via há meses. Ela estava numa longa viagem pela Europa. Vovó, você veio? Ela não sorriu. Seus olhos, normalmente tão cheios de vida, estavam duros como pedra. Eu peguei o primeiro voo quando soube da bagunça que você estava fazendo. Ela agarrou meu braço, não com força, mas com uma firmeza que não admitia recusa. Ela me puxou para um canto vazio, longe dos repórteres e advogados. Você, ela disse, a voz baixa e cortante. Não faz ideia do que fez. Faz? Vovó, eu sei que é difícil. Difícil? E ela interrompeu. Você acabou de honrar o homem que destruiu seu pai e cuspiu na mulher que salvou esta família. Eu congelei. O quê? Vovó, Natanael me contou tudo. A mãe roubou o pai dele. Minha avó soltou uma risada seca que me deu um arrepio. Você ouviu a história do lobo, Theodora? Mas não ouviu a da caçadora. Ela se aproximou e o perfume caro dela me envolveu enquanto ela falava baixinho, só pra mim. Sua mãe, ela disse, apenas recuperou o dinheiro que o pai do seu novo amigo roubou de nossa família. Eu balancei a cabeça, confusa. Não pode ser. Pode, ela afirmou. Quando você era bebê, seu pai ficou muito doente. Arthur, o pai de Natanael, era o braço direito dele, o melhor amigo. Seu pai confiava nele cegamente. Enquanto seu pai estava numa cama, fraco, Arthur o fez assinar papéis. Ele dizia que era para proteger a empresa, para garantir seu futuro. Mentira. Lágrimas brotaram nos olhos da minha avó. Lágrimas de raiva. Ele desviou tudo. Quando seu pai finalmente percebeu, já era tarde. O desgosto, Theodora, foi o desgosto que o levou. Ele morreu de tristeza, se sentindo um fracassado. Eu levei a mão à boca. O ar me faltava. Sua mãe, ela continuou. Tinha 19 anos, a sua idade. Viúva com uma filha no colo e um império em ruínas. Arthur ficou com tudo. E sabe o que ele fez? Ofereceu a ela um emprego de secretária na empresa que era dela. Eu comecei a chorar. Grossas lágrimas de horror e culpa. Mas por que ela não foi à polícia? Por que não havia provas? Provas, disse minha avó. As assinaturas do seu pai eram reais. Ele estava doente, mas legalmente capaz. Arthur foi esperto. A justiça disse que foi um péssimo negócio, não um crime. Sua mãe ficou sozinha. Então ela fez o que tinha que fazer. Ela passou anos, Theodora. Anos. Ela aprendeu sobre o mercado, ela se tornou mais fria, mais inteligente que ele. Ela usou a própria ganância de Arthur contra ele. E sim, ela o fez assinar papéis. Ela recuperou cada centavo que ele roubou do seu pai. Ela não roubou. Ela fez justiça. Eu me apoiei na parede. Minhas pernas não me aguentavam. Meu Deus, o que eu fiz? Eu tinha acabado de entregar o diário da guerra dela para o inimigo. Eu tinha contado ao mundo que a vingança dela era um crime, sem saber que o crime original tinha sido contra nós. Naquele momento, toda a confusão, toda a raiva que eu sentia da minha mãe, se transformou. Virou uma raiva gelada, uma fúria direcionada a um único ponto. Natanael. Ele mentiu para mim.
Ele usou a minha inocência, minha raiva contra minha própria mãe, para terminar o que o pai dele começou. Eu enxuguei minhas lágrimas. Minha avó me olhou e eu vi um traço de orgulho em seus olhos. Eu tinha o sangue dela, afinal. O que você vai fazer agora, Theodora? E ela perguntou. Eu vou consertar isso, respondi. Naquela noite eu não fui para casa. Liguei para Nathanael. Eu estava chorando quando ele atendeu, o que nem precisei fingir. Nathanael, sou eu, minha mãe, minha avó. Elas me expulsaram. Elas disseram coisas horríveis. Eu não tenho para onde ir. Houve uma pausa. Onde você está? Ele perguntou, no café perto da sua oficina. Eu estou com medo. Ele veio me buscar. Ele me levou para o apartamento minúsculo dele. Ele estava se sentindo o herói, o salvador da princesa que ele tanto odiava. Nos dias seguintes, eu joguei o meu papel. Eu era a garota rica e perdida, fascinada pela honestidade e pela força dele. Eu fingi que estava apaixonada por Nathanael. Você foi tão corajoso, Nathan, eu dizia, passando a mão pelo braço dele enquanto ele bebia uma cerveja barata no sofá desgastado. Enfrentar minha mãe assim. Você é a única pessoa em quem eu confio. Ele estava adorando. A filha da mulher que o arruinou estava ali, em suas mãos. Eu esperei o momento certo. Uma noite, eu comecei a gravar com o celular escondido no bolso do meu moletom. Eu só estou com medo, murmurei, deitando a cabeça em seu ombro. E se o juiz não acreditar em mim? Minha avó disse. Ela disse que seu pai também, que ele não era inocente. Nathanael enrijeceu. Sua avó está tentando confundir você. Eu sei. Aí eu disse rapidamente, me sentando para olhar nos olhos dele. Mas, Nathan, eu preciso ouvir de você. Eu preciso saber que a nossa causa é 100% justa. As acusações que você fez, de que ela o pegou do nada, que o seu pai era só uma vítima. É tudo verdade, não é? Não tem nada que ela possa usar contra nós. Ele olhou para mim. Eu coloquei minha melhor expressão de admiração e vulnerabilidade. Ele queria me impressionar. Queria ser o homem esperto que o pai dele não foi. Ele riu. Theodora, negócios não são um conto de fadas. Meu pai, digamos que ele foi mais rápido que o seu. Anos atrás. Ele pegou o que merecia. O seu pai era um fraco. Meu sangue gelou, mas eu mantive o sorriso trêmulo. Então, ele tirou dinheiro do meu pai primeiro? Ele fez o que tinha que fazer, disse Nathanael impaciente. Mas o que sua mãe fez foi cruel. Ela usou a nossa dor, e é isso que importa no tribunal. A acusação de que ela o faliu é verdade. O juiz não precisa saber dos detalhes de 20 anos atrás. Aquilo foi só negócio. O que ela fez foi vingança. Então, eu sussurrei. As acusações que fizemos no tribunal, elas são meio falsas? Exageradas? Nathanael sorriu arrogante. São estratégicas. É assim que o jogo funciona, princesa. E nós vamos ganhar. Eu me levantei. O sorriso sumiu do meu rosto. Obrigada, Nathanael. Era tudo o que eu precisava. Ele franziu a testa, confuso. O que? Eu tirei o celular do bolso mostrando a tela de gravação. O rosto dele perdeu toda a cor. O jogo, eu disse, sentindo o gelo na minha voz. Acabou de mudar. O rosto de Nathanael passou de branco para vermelho e de volta para branco em questão de segundos. O sorriso arrogante desapareceu, substituído por um pânico que eu nunca tinha visto. Apaga isso. Ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Não, respondi, dando um passo para trás. Meu coração batendo forte, mas minhas mãos firmes. Theodora, apaga isso agora. Ele se levantou, vindo na minha direção. Você não sabe com quem está mexendo. Eu sei exatamente com quem estou mexendo. Falei, e minha voz saiu fria como gelo. Eu não era mais a garotinha confusa que ele encontrou no café. Eu estou mexendo com um mentiroso. Um homem que usou a mim, usou a memória do meu pai e a dor da minha mãe. Tudo para tentar conseguir o que o pai dele não conseguiu manter. Você me usou, ele gritou, o desespero tomando conta dele. Você fingiu, você é igual a ela. Eu gostaria de ser, respondi, caminhando até a porta. Mas eu não sou. Ela levou anos para recuperar o que era dela. Eu só precisei de 3 dias para descobrir a sua farsa. Você não pode provar nada. É a minha palavra contra a sua. Ele tentou, mas era um blefe fraco. Não é a minha palavra, Nathan, eu disse, segurando o celular no ar. É a sua. Você confessou que seu pai foi mais rápido. Confessou que as acusações eram estratégicas, exageradas. Você chamou meu pai de fraco. Acabou. Ele parou, derrotado.
O homem que se sentia o grande estrategista, o vingador, era apenas um garoto mimado repetindo os erros do pai. Ele olhou para mim com um ódio que eu nunca esqueceria. Mas por baixo do ódio, havia algo mais. Vergonha. A vergonha de ter sido pego. Você não vai ganhar nada com isso, ele sussurrou. Você destruiu sua própria mãe no tribunal. Eu cometi um erro, eu disse abrindo a porta. E agora eu vou consertar. Adeus, Nathanael. Eu saí daquele apartamento minúsculo e respirei o ar frio da noite. Eu me sentia suja por ter fingido, por ter manipulado. Mas como minha avó disse, o que minha mãe fez foi necessário. E o que eu fiz também foi. Na manhã seguinte eu não fui ao tribunal. Fui direto ao escritório da advogada da minha mãe. Ela me olhou com desprezo quando entrei na sala de reuniões. Senhorita Teodora, já não causou danos suficientes? Eu não respondi. Apenas coloquei meu celular sobre a mesa de mogno polido e apertei o play. Enquanto a voz arrogante de Nathanael ecoava pela sala, o rosto da advogada mudou. O desprezo se transformou em choque e depois em um sorriso lento e satisfeito. Quando a gravação terminou, ela me olhou de um jeito completamente diferente. Bem, ela disse, ajeitando os óculos. Parece que você é filha da sua mãe, afinal. Eu não estava no tribunal quando a gravação foi apresentada como nova prova. Minha avó foi. Ela me contou depois o que aconteceu. Ela disse que o silêncio foi absoluto. A voz de Nathanael, confessando a farsa, preencheu o espaço. O promotor, que tinha sido tão agressivo comigo, ficou pálido. O juiz, um homem sério, balançava a cabeça, claramente desgostoso. Nathanael não apareceu. Ele não foi encontrado em seu apartamento nem na oficina. Assim que eu saí, ele deve ter feito as malas. Nathanael desapareceu no mundo. Ele sumiu, engolido pela vergonha e pelas mentiras que ele e o pai dele criaram. O caso contra minha mãe foi arquivado imediatamente. As acusações foram retiradas. A justiça de Nathanael evaporou. Mas a minha parte mais difícil ainda estava por vir. Eu voltei para casa. A casa grande e silenciosa. Eu não sabia o que dizer. Eu tinha salvado o nome dela, sim. Mas eu tinha sido a pessoa que o sujou em primeiro lugar. Eu tinha sido a faca que ela não esperava. Encontrei minha mãe no jardim, exatamente como na primeira vez que a confrontei. Ela estava podando as rosas, cortando os galhos mortos. Ela não olhou para cima quando me aproximei. Mãe, eu disse, a voz falhando. Ela parou, mas não se virou. A advogada me ligou. O caso foi encerrado. Eu sei. Você fez o que achou certo, ela disse, a voz sem emoção. Não, eu respondi. E as lágrimas que eu segurei por dias finalmente vieram. Eu não fiz. Eu fui uma criança tola. Eu te acusei, eu te humilhei. Eu não consegui terminar. Eu desabei ali mesmo, na grama, chorando como eu não chorava desde pequena. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa. Ela finalmente se virou. O rosto dela estava cansado, marcado pela dor das últimas semanas. A dor que eu causei, ela veio até mim e se ajoelhou na grama. Eu esperava que ela gritasse. Eu esperava que ela me dissesse que eu a tinha traído. Eu merecia isso. Em vez disso, ela estendeu a mão e enxugou uma lágrima do meu rosto. Quando seu pai se foi, ela disse baixinho, eu jurei que protegeria você. Eu jurei que você teria a vida que Arthur roubou dele. Eu construí muros ao nosso redor, Teodora. Muros de riqueza, de silêncio. Eu só não percebi que também construí um muro entre nós. Eu não sabia da sua dor. Eu sussurrei. Você carregou tudo sozinha. Eu não queria que você carregasse, ela disse. Eu queria que você fosse livre, mas ao fazer isso eu te deixei vulnerável. Você não conhecia a maldade do mundo, porque eu nunca deixei ela chegar perto de você. Eu conheci agora, falei. Sim, ela disse. Você conheceu. Minha avó saiu pela porta dos fundos, segurando 2 xícaras de chá. Ela olhou para nós duas ajoelhadas no jardim e sorriu. Eu sabia que vocês se acertariam. Minha mãe me puxou para um abraço. Foi o primeiro abraço de verdade que ela me deu em anos. Não foi um abraço educado. Foi um abraço apertado, desesperado. Um abraço de perdão. Minha mãe me perdoou, mesmo sem eu merecer. Levou tempo para curar. A casa não ficou alegre da noite para o dia, mas o silêncio mudou. Não era mais um silêncio frio, de segredos. Era um silêncio de paz. Nós começamos a conversar. Ela me contou sobre meu pai, sobre o amor deles, sobre a dor da traição de Arthur. Eu finalmente conheci Jennifer. Não a viúva rica, mas a guerreira. Eu aprendi que a vida não é simples.
Às vezes as pessoas boas precisam fazer coisas difíceis, e o que minha mãe fez, o que minha avó entendeu, foi necessário. Foi necessário para o bem de todos nós.